Vamos lá, né, pessoal? Continuando o conteúdo de Python e, na verdade, finalizando o programa da disciplina hoje, já que semana que vem a gente vai ter 2 aulas para poder fazer revisão e discussão sobre a prova, para daqui a 3 semanas, dia 21, na terça-feira, a gente poder fazer a nossa prova do terceiro estágio, certo? Onde o conteúdo vai ser desde matrizes, né, se eu não me engano, até a aula de hoje, que é o conteúdo relacionado a manipulações de string. A gente viu no início da disciplina que quando eu falo de string, é a mesma coisa que falar de dados do tipo literal que a gente trabalhou na época do Visual G. Então, quando eu estou falando em strings, eu estou falando em informações textuais. Uma letra, uma palavra ou uma frase. Primeira coisa que a gente vai analisar é em relação à verificação parcial de strings. Com exemplos práticos, e à medida que eu vou mostrando o código, eu vou explicando para vocês o funcionamento de cada uma das minhas funções para uma determinada ação no meu código. O primeiro exemplo, eu vou ensinar para vocês como eu posso checar se uma determinada string começa com um conjunto específico de caracteres. Tem como, por exemplo, saber se uma determinada frase começa com T, por exemplo. Aqui nesse código, eu criei uma variável nome e de início, para não ter que pedir o dado para o usuário, eu já atribuí a este a string Thiago Maio, ok? A gente viu que tanto faz aqui eu colocar aspas simples ou dupla para poder delimitar o início e o fim de um string em Python. Meu próximo objetivo dessa frase é saber se essa frase ou se essa string começa com a palavra Thiago. Para saber se ele começa com Thiago, eu vou implementar um if. Como foi que eu implementei esse if? E eu sugiro até que vocês implementem no computador de vocês o mesmo código que está sendo apresentado aqui no slide. De forma intencional, não vou implementar aqui no meu computador para que vocês não esperem a minha resposta e para que vocês possam prestar mais atenção na aula, certo? O que foi que eu fiz aqui? Implementei um if. Quando eu crio uma variável que representa um string, associada a essa variável, eu vou ter um conjunto de funções, onde a partir dessas funções eu vou poder realizar determinadas análises em cima da string ou executar determinadas ações. É que nem o tkinter. Quando eu crio um widget ou quando eu crio uma janela, associada àquele widget ou associada àquela janela, eu tenho um conjunto de funções. A mesma lógica serve para uma variável que representa um dado literal, uma variável que representa um string. A partir do momento que eu crio um string e atribuo essa variável um conteúdo textual, eu tenho várias funções que me permitem manipular aquele dado de alguma maneira. Como, por exemplo, saber se um determinado texto começa com um determinado conjunto de caracteres. É o que eu fiz aqui. Sempre quando eu precisar acessar uma função associada a uma variável, primeiro eu digito a variável, ponto, para eu ter acesso às suas funções. Foi o que eu fiz logo em seguida. Se o quê? Eu quero fazer uma análise em cima da minha string que eu chamei de nome. Digitei o nome da variável aqui, nome. Ponto. O que é que eu quero fazer? Eu quero saber se nome começa com uma determinada palavra, com um determinado fluxo de caracteres. Para que eu possa tomar conhecimento disso, eu sempre vou usar a função starts with, que é a mesma coisa que começa com. Entre parênteses e aspas, eu vou digitar o texto que eu quero buscar dentro daquela string. Por exemplo, eu quero saber se dentro de nome consta a palavra Thiago. Como Thiago também é um string, eu preciso representá-la também entre aspas, dentro do parâmetro da função starts with. O que é que isso vai fazer? 2 pontos. Se esse if encontrar essa palavra dentro da variável nome, aqui no meu exemplo eu simplesmente executei um print, onde dentro desse print eu avisei para o usuário que meu programa conseguiu encontrar no início da string, lembrando que o starts with só analisa o início da minha string, ou a partir do início da string, e quando encontrar daquela ocorrência, eu posso exibir uma mensagem ou posso fazer outra coisa, certo?
Implementei um elif, até para revisar o elif. Muitos de vocês não gostam de usar o elif. Aqui como exemplo eu usei. Caso contrário, se o nome começar com outra string, então aqui eu posso exibir outro tipo de mensagem. O nome começa com Afonso. Próximo slide. Por exemplo, para saber se existe o sobrenome Maia no string nome. Com a função ends with, eu posso analisar a coerência de determinado conjunto de caracteres no fim da minha string. Ele vai ter o mesmo funcionamento, porém, ele vai analisar de trás para frente. Então aqui, ó, se o mesmo nome terminar por Maia, então eu vou dizer que a variável nome termina com aquela frase. A mesma lógica serve para qualquer outro tipo de texto. Então, dependendo do final dessa string, eu vou gerar uma saída diferente. Então, vamos lá. Eu também posso, por exemplo, converter um texto de maiúsculo para minúsculo. Ou se na minha string contiver algum caractere em maiúsculo, eu poder converter ele para minúsculo. Qual a utilidade desse código, por exemplo? Aqui eu tenho o mesmo string, nome, e dessa vez eu atribuí Thiago Maia todo em caixa alta. Vamos supor que eu queira converter esse texto automaticamente para caixa baixa, isto é, o Thiago Maia ficar todo minúsculo. Então o que foi que eu fiz? Eu exibia o conteúdo da variável nome para que ele me mostre a conversão sendo realizada. Primeiro ele mostrou o nome todo caixa alta. Para converter ele em caixa baixa, eu tenho que seguir a sintaxe. Primeiro, eu tenho que digitar o nome da variável string, na qual vai me dar acesso a várias funções, certo? Associadas a esse tipo de dado. Eu criei uma variável aqui, nome minúsculo, onde aqui ele vai receber, a partir da variável nome, a saída da função lower. O que é que ele vai fazer? Tudo que tiver caixa alta, ele vai converter para caixa baixa. Aí aqui, basicamente no fim, eu exibi na tela a variável nome minúsculo, já que a função lower automaticamente retorna um string toda em minúsculo. Para fazer o inverso, converter para maiúsculo, no lugar de eu usar a função lower, eu vou usar a função upper. Tudo que tiver minúsculo, ele vai converter para maiúsculo. Então aqui eu simplesmente mudei o valor atribuído à variável, fiz a conversão e exibi o conteúdo todo convertido para minúsculo. Alguém pode me questionar, mas professor, se eu tiver Thiago só com T maiúsculo e o Maia só com M minúsculo, se eu usar a função upper, ele vai converter apenas o que estiver em minúsculo? Sim. É possível, a partir de uma string completa, eu analisar a ocorrência de uma palavra, de uma frase ou de um conjunto de caracteres específico, certo? A partir de uma palavra reservada, específica, que eu posso checar se uma string está contida em outra. Como é que eu posso fazer? Vamos ver um exemplo? Eu criei uma variável aqui, de novo, nome. Em nome consta a palavra Thiago Maia Tavares de Farias. Eu quero saber se o nome armazenado nessa variável é de um nome de alguém que pertence à família Tavares, por exemplo. Meu objetivo é saber se nesse nome consta o sobrenome Tavares. O que foi que eu fiz? Para fazer uma comparação, eu não posso correr do if. Implementei um if. Logo ao lado do if, eu implementei a string a ser buscada. Aqui, entre aspas, eu digitei Tavares. Eu poderia ter digitado o nome de uma variável que consta uma string a ser buscada também. Vamos supor que o usuário digitou o nome a ser buscado. Eu posso armazenar esse conteúdo numa variável e aqui botar if variável, também é possível. Mas nesse exemplo eu já botei string a ser buscada diretamente no if. Então, se Tavares estiver contido na string nome, é aí que eu uso a palavra reservada in, que é como se fosse está contido, está dentro, consta, certo? Se Tavares
estiver contido em nome, não importa se no início, se no meio, se no fim, o Python vai fazer a varredura daquele trecho do string no string total. Se ele encontrar, eu posso, por exemplo, exibir uma mensagem para o usuário dizendo que aquele sobrenome existe naquela string. E para saber se não consta, existe o termo not. Caso o programador tenha interesse em checar se determinada string não consta em outra. Ah, professor, por exemplo, eu estou fazendo um programa onde eu quero limitar a quantidade de caracteres para minha senha. Eu só quero que as senhas dos meus usuários atinjam o limite de 6 caracteres. Como é que eu posso ter feedback quanto à quantidade de string, quantidade de caracteres no string, por exemplo? Eu posso usar funções de contagem. Que funções são essas? Vamos ver alguns exemplos, certo? Primeiro exemplo, a partir de Python, especificamente a partir de funções de manipulação e análise de string, eu posso checar a quantidade de ocorrências de uma letra ou a quantidade de ocorrências de palavras. Então aqui, por exemplo, eu tenho um string que eu chamei de frase e dentro dessa string eu armazenei casar, 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 esporte. Eu quero contar quantas vezes ele gritou casar dentro da minha frase. Eu preciso contar a quantidade de ocorrências dessa palavra. Então aqui eu criei uma variável conta casar que vai armazenar um valor inteiro identificando a quantidade de vezes que aquela palavra ocorreu no texto. Para isso, eu vou primeiro digitar a variável string para poder digitar ponto e ter acesso às funções associadas. Nesse exemplo, para eu saber a quantidade de ocorrências de uma palavra, basta digitar a palavra reservada à função que diga count, que me permite contar uma ocorrência em determinado conjunto de caracteres. Nesse caso, eu quero contar quantas vezes o cara digitou casar. Eu boto entre aspas ou boto aí dentro do parâmetro da função a variável que contém a string a ser analisada. Para exibir a quantidade de casados, eu simplesmente imprimi na tela a quantidade retornada pela função count. A função count também serve para analisar a quantidade da ocorrência de caracteres. Por exemplo, o cara foi bem enfático no uso das exclamações naquele texto. Uma coisa parecida é usar a função count, mas em vez de botar um string ou um conjunto de caracteres, eu boto um único caractere. Por exemplo, analisar a incidência de exclamações dentro da minha string. A partir daí eu posso contar quantas exclamações existem na minha string. Outro exemplo de contagem é, no lugar de eu contar ocorrências, eu poder contar a quantidade de caracteres para poder limitar. Por exemplo, você só pode criar uma senha de até 6 caracteres. Como é que eu posso implementar algo desse tipo? Contando os caracteres constantes na minha string. Então aqui eu sempre tive essa curiosidade. Saber quantos caracteres existem na palavra otorrinolaringologista. Então aqui, ó, palavra recebe otorrinolaringologista. Para saber a quantidade de caracteres dessa palavra, eu simplesmente usei a função len. Len vem de length, que é justamente em inglês largura. Eu posso analisar a largura da minha string e essa função vai automaticamente retornar um valor inteiro que identifica a quantidade de caracteres contidas nessa string delimitada entre parênteses. Como é que eu posso fazer pesquisa em strings? A gente já viu algumas funções que têm o objetivo de pesquisa, mas existem outras funções mais objetivas contra essa ação em módulos Python. Por exemplo, eu quero saber se um string está dentro de outra e eu quero saber qual a posição que ele encontrou aquele texto. Eu posso fazer alusão de um string a uma lista, onde eu posso considerar um string como uma espécie de lista de caracteres, onde o primeiro caractere está armazenado na posição 0, o segundo caractere na posição 1, o terceiro na posição 2 e assim sucessivamente.
Nesse exemplo, eu vou mostrar para vocês como procurar uma string dentro de outra e a função em retornar um índice na qual ele encontrou aquela string. Exemplo. De novo, eu estou trabalhando com a mesma variável string contendo a palavra casar, esporte. Meu objetivo é procurar a palavra esporte e não apenas isso. Eu também apresentar para o usuário qual foi a posição que eu encontrei aquele texto, certo? Então aqui eu criei uma variável posição, onde a partir da variável string frase, eu vou acessar a função find, é justamente pesquisar, procurar, onde entre parênteses e aspas eu vou digitar o texto a ser buscado, o conjunto de caracteres a serem procurados, buscados na variável frase, ok? Logo em seguida, essa posição vai ter um valor numérico associado àquela posição na qual o Python encontrou aquele texto. Ah, professor, mas se o Python não encontrar essa palavra delimitada entre parênteses, alguém pode me dizer o que vai acontecer? Se ele encontrar esporte, ele vai armazenar o valor numérico que representa a posição inicial daquela palavra que ele buscou e encontrou. Mas se ele não encontrar a palavra, ele vai armazenar que número? Na variável posição. Mas existe a posição 0. Automaticamente ele vai armazenar o valor menos 1. Se ele encontrar o valor, ele vai armazenar um número que equivale àquela posição. Se ele não encontrar, ele vai armazenar em posição o valor menos 1. Então, menos 1 vai ser o meu critério de achar ou não a determinada palavra. Se a função find me retornar menos 1, significa que o Python não encontrou a palavra, caractere ou frase que eu estava pesquisando. Caso contrário, significa que ele achou. Se for um valor diferente de menos 1, significa que ele encontrou a palavra que eu estava buscando. Eu posso, por exemplo, exibir na tela o valor que identifica a posição do primeiro caractere daquela palavra que eu busquei. Caso contrário, se posição realmente for menos 1, eu digo que eu não encontrei aquela palavra, já que a função find me retornou o valor menos 1. Também existem funções sobre posicionamento de string. Exemplo, aí especificamente para formatação de saída. Vamos supor que você esteja trabalhando no console e você queira gerar um relatório bem bonitinho, na qual você quer exibir umas barras, dar um espaçamento específico, colocar o texto centralizado, colocar mais barras, que nem aquelas notas fiscais, por exemplo, que saem daquelas maquinetas quando você passa cartão. Ele não sai bem alinhadinho, com o texto bem centralizado. Aí você tenta fazer a mesma coisa no Python, com espaço, com tab, fica aquele negócio bem obrado, certo? Tem como, de forma automática, formatar a saída, incluindo, inclusive, alinhamento, é possível sim. Aqui, ó, meu objetivo é exibir 3 barras verticais, exibir a palavra esporte centralizada, onde eu posso incluir espaços, e os espaços junto à palavra esporte terem uma extensão de 40 caracteres, por exemplo. Lembrando que essa quantidade de caracteres pode ser customizável, pode ser definida pelo programador. Exemplo, eu criei uma string que eu chamei de palavra e armazenei dentro dela o texto esporte, certo? Logo em seguida, implementei um print, onde os primeiros caracteres a serem exibidos vão ser 3 barras verticais. Essa barra, muita gente costuma perguntar, onde fica essa barrinha? Fica aí bem na margem inferior esquerda do seu teclado. Eu acho que tem que apertar Shift para poder colocar ela, né? E aqui eu coloquei 3 barras verticais, vírgula. Ao lado dessas 3 barras verticais, eu quero imprimir o conteúdo da string palavra centralizado e utilizando por base 40 caracteres. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter vários espaços concatenados com a palavra esporte no centro.
Então, contando os espaços e a palavra esporte, eu vou ter uma espécie de espaçamento de 40 caracteres entre esse início e esse fim, que é, de novo, 3 barras verticais. Se eu quiser espaçar as barras mais ainda, basta botar um valor superior a 40. Se eu quiser deixar as barras verticais mais próximas do esporte, basta definir um valor menor aqui para a função center. Isso aqui vai fazer com que a palavra esporte fique centralizada, certo? A mesma coisa na segunda string. Eu quero exibir outra string baixo, dessa vez com outra frase, e no lugar de centralizar o texto, onde o lado esquerdo e o lado direito da string vão conter espaços, eu quero incluir automaticamente caracteres no lado esquerdo e no lado direito do texto a ser centralizado. Então aqui eu criei outra frase, campeão brasileiro de 87, onde embaixo eu vou exibir essa string centralizada e ao lado dessa string eu quero exibir vários pontos. Então aqui eu imprimi de novo as 3 barras. Lembrando, pessoal, não é obrigatório que seja 3 barras. Se você quiser começar com uma barra só, ou começar com asterisco, o programa é de vocês. Isso aqui é só um exemplo, certo? 3 barras. Ao lado dessas 3 barras, eu quero exibir centralizado a palavra esporte, utilizando por critério 40 caracteres, onde o que não for esporte inclua ponto. Então, eu vou ter vários pontos, o esporte, o campeão brasileiro de 87 centralizado, e ao lado direito, mais pontos. Até que todos os pontos somados com essa frase aqui formem quantos caracteres? 40, certo? Vírgula, logo em seguida eu concluo minha concatenação adicionando mais barras. Mas lembrando, esse aqui foi o critério do meu programa. Eu também posso incluir espaços ou caracteres à esquerda ou à direita, efetuando o alinhamento à esquerda e à direita, como se eu estivesse trabalhando no Word, por exemplo. A gente já aprendeu a centralizar. Como eu posso alinhar à esquerda? Para mostrar o alinhamento à esquerda, não faria muito sentido do jeito que a gente já faz, já que, por padrão, o programa sempre alinha à esquerda. Para poder mostrar esse efeito, o que foi que eu fiz? Eu criei 2 strings e meu objetivo é exibir uma ao lado da outra, para mostrar o efeito, certo? Então eu criei um string palavra, onde palavra armazenou string esporte, no outro eu criei a string frase, na qual eu armazenei o texto campeão brasileiro de 87. Meu objetivo é exibir a palavra ao lado da frase. O que foi que eu fiz aqui? Eu exibi a string palavra, mas aqui eu fiz uma justificação à esquerda. E entre parênteses eu defini a quantidade de caracteres ou a quantidade de espaços que vão ser incluídas à esquerda da string definida pelo nome da variável que eu fiz a chamada da função. Então aqui eu vou, primeiro, exibir a string palavra com uma justaposição à esquerda de 20 caracteres e ao lado dessa palavra eu vou exibir o conteúdo da variável da string frase. Para mostrar a diferença entre usar o alinhamento à esquerda e usar o alinhamento à direita, eu executei outro print, onde no segundo print eu simplesmente exibi palavra com a quantidade de strings já pré-estabelecidas na variável. Para a variável frase, eu acessei a função rjust, na qual eu posso fazer a inclusão de caracteres, de espaços, dessa vez à direita. Dependendo da função que eu utilizar e da quantidade de caracteres que eu definir, eu vou ter uma formatação e um alinhamento diferente, dada a quantidade de caracteres que eu coloquei ou à esquerda ou à direita, que vocês vão ver o resultado assim que vocês implementarem o código na IDE de vocês. Eu também posso substituir strings. Exemplo. Vamos supor que eu tenha
um string, onde nessa string eu armazenei a seguinte frase: Flamengo campeão de 87. Como isso é inadmissível, eu preciso impedir que alguém digite essa asneira. Para, quando o cara digitar Flamengo, como isso é inverídico, eu possa colocar o time correto na frase. Para isso eu tenho que efetuar uma substituição. Para usar uma substituição em Python, eu vou usar a função replace, onde primeiro eu vou digitar a string a ser substituída, ponto, implementa a função replace. A função replace vai ter dois parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser a string a ser substituída, vírgula. O segundo parâmetro vai ser a string que substituirá a primeira string, a ocorrência da primeira string. Se aqui fosse um texto de várias linhas, onde tivesse Flamengo, o Python ia substituir por esporte. Também posso verificar dados, como por exemplo, dentro daquela digitação que o cara colocou no campo de texto, o cara só digitou número? Será que o cara digitou só texto? Será que o cara digitou letras e números? Isso é muito importante, por exemplo, para a checagem de senha. Por exemplo, se eu quiser obrigar que o usuário defina para a senha caracteres que sejam letras e números. Tem como eu checar isso dentro do string? Tem. Para checar texto, número ou mix de texto e número, existe uma função específica para cada consideração. Exemplo. Eu tenho uma variável aqui que eu chamei dado. Dado vai ser um string onde, dentro desse texto, eu tenho 1, 2, 3. Certo? Esse exemplo também valeria se, no lugar de eu tivesse definido o valor, o usuário tivesse digitado o valor. Como é que eu posso checar se o usuário ou a variável contém números, caracteres ou os dois juntos? Certo? Para checar se um string contém apenas números, eu vou digitar a string a ser analisada, ponto, e vou utilizar a função isDigit, para ver se naquela string só contém dígitos, isto é, caracteres numéricos. Ok? Se isso for verdade, eu posso, por exemplo, dizer que dentro daquela string só contém números. Beleza? Para checar se no string só tem letras, eu posso usar a função isAlpha. Analisar se ele consegue encontrar letras. Só letras, certo, pessoal? Se encontrar um ponto, um acento, um caractere especial, o Python não vai retornar verdadeiro para essa condição, porque o alpha só está interessado em letras. O isDigit só está interessado em números. Ah, professor, mas se o cara colocar vírgula, aí já deixa de ser dígito, ele passa a considerar um texto com caracteres especiais, então ali também não seria verdadeiro. Mas vamos supor que eu quero analisar se o cara digitou uma senha com letras e números. Então nem vou usar isDigit, nem vou usar isAlpha. Eu vou usar isAlNum. E número também, isto é, se a string contiver letras e números, para checar essa ocorrência, eu vou usar a função isolnum, para ver se existem os dois tipos de dados ao mesmo tempo. Uma coisa que muitos alunos me perguntaram no início do curso de Python: professor, eu estou calculando a média do aluno e no final ele está dando um número gigantesco, 6,8887,643,25, e como no NIP eu só considero um dígito após a casa decimal, eu queria criar uma maneira de definir a precisão de casas decimais de valores reais quando eu for gerar a saída, quando eu for imprimir o valor na tela. Tem como dizer que um número quebrado só vai ter exibido duas casas decimais ou 3 casas decimais? Tem. Para isso eu tenho que respeitar uma sintaxe, que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho um número quebrado, e esse número quebrado tem todas essas casas decimais. Eu só quero imprimir uma quantidade limitada de casas decimais à direita da vírgula.
Como é que eu posso limitar a quantidade de casas decimais? Dentro do print, eu vou implementar a seguinte sintaxe. Aqui no print, eu quero exibir valor é igual a um determinado valor. Para eu fazer isso aqui, a primeira coisa que eu fiz foi digitar valor, isso entre aspas, porque a mensagem a ser exibida, é igual a aonde eu quero imprimir o valor formatado, eu vou seguir essa sintaxe aqui, ó. Porcentagem, ponto, o valor inteiro que define a quantidade de casas decimais que eu quero exibir, e ao lado desse valor eu vou digitar F. Esse F vem de float. Aqui eu estou dizendo que eu quero imprimir um float com apenas 2 casas decimais à direita da vírgula, que em Python não é vírgula, né? É ponto. Eu quero que você exiba o ponto, ao lado do ponto eu quero que você exiba apenas 2 casas decimais. Fecha aspas. Aqui eu só estou dizendo como o número será exibido, mas ainda não estou dizendo no print que variável é essa. Logo em seguida, eu vou ter a oportunidade de dizer que variável é essa a ser exibida. Logo em seguida, eu vou digitar porcentagem de novo, que ao lado do porcentagem, eu vou digitar o valor a ser formatado seguindo essa máscara aqui. Eu digito o primeiro porcentagem para definir a máscara e a segunda porcentagem para definir o valor que respeitará a máscara definida aqui. No primeiro exemplo, eu só estou exibindo 2 casas decimais para a variável número. Se eu quiser exibir 3 casas decimais, eu vou seguir a mesma sintaxe, mas no lugar de digitar 2, eu vou digitar ponto 3. Isso significa o quê? Para eu definir a precisão, basta definir e digitar o número que representa quantas casas decimais eu quero para a minha saída.